Antes de começar o vídeo, peço que deixem o like e se inscrevam no canal para apoiar o trabalho. Espero que aproveite o vídeo, porque tá muito bom. Um clarão forte cortou o céu como se fosse uma espada de luz, bem lá embaixo do penhasco. Dava para ver 3 pessoas, e uma delas claramente estava em apuros. 2 caras olharam pro tal de Dee e mandaram ele ter mais sorte na próxima vida. Enquanto isso, um pássaro ainda sobrevoava a área quando o garoto foi jogado do penhasco. Na queda, rolou algo que fez os olhos dele brilharem, como se tivesse enxergado alguma verdade profunda num outro mundo totalmente diferente. Parecia que ele tinha sido jogado numa outra dimensão. Do lado de fora, umas luzes começaram a aparecer, e dentro de uma casa tinha alguém ali. Uma estátua estava sendo reverenciada. Era um lugar sagrado para os cultivadores, que estavam parabenizando o mestre por ter avançado. Esse lugar era conhecido como Torre dos Selos. Uma criatura gigante, tipo uma fera espiritual, falou pro mestre que não seria usada, e que eles iam voltar para a torre em silêncio. Enquanto isso, num castelo gótico todo escuro, com a lua vermelha pairando no céu, cheia de morcegos em volta, apareceu um cara de cabelo branco e olhos vermelhos. Ele reclamava dos orientais, dizendo que viviam quebrando as regras, mesmo vestindo roupas impecáveis e com sapatos brilhando. Aí ele mandou os capangas prenderem toda a nobreza. Do outro lado, numa espécie de mosteiro oriental, uma garota com um livro sagrado nas mãos fazia uma oração ao Criador pedindo por poder. Só que o mal estava se aproximando, e parecia até que vinha trazendo alguma boa notícia. Enquanto isso, o protagonista voava lá no céu, livre, ao lado da águia, curtindo o momento por ter finalmente formado sua base. Lá de baixo, alguém gritou pedindo para ele descer, e ele atendeu. Ele pousou na frente de um cara que explicou que formar essa fundação toda levaria 2000 anos. O mestre parecia meio preocupado, porque a energia do mundo tinha enfraquecido muito. O protagonista também ficou preocupado ao ouvir sobre esses 2000 anos. Logo depois, aquela mensagem holográfica sumiu no ar, e ele percebeu que de fato a energia tinha caído bastante. Então ele saiu voando de novo dali, achando difícil de acreditar que, para ele, só tinham se passado 2 dias. Mas na real, já tinham se passado 2000 anos. No meio do voo, ele viu uma cena estranha lá embaixo. 2 homens estavam empurrando um jovem penhasco abaixo, cheios de raiva. Ele não aguentou e perguntou quem eles pensavam que eram para fazer isso. Os 2 caras bem vestidos e armados ficaram em choque ao ver alguém flutuando no céu. Sem entender nada, e vendo o cara todo largado, a reação deles foi atacar. O tal de Wei percebeu que os 2 tinham algum cultivo, mas as armas que estavam usando não eram daquele tempo dele. Foi tranquilo para ele parar os ataques e, com um movimento só das mãos, lançou um poder em cima dos 2 que paralisou os caras na hora. Só que ele se assustou, porque viu que os 2 eram muito frágeis e não aguentaram nem um pouquinho da energia dele. Atrás de uns arbustos, o protagonista de cabelo preto comprido ficou observando tudo. Viu o garoto que tinha caído ali perto e também notou que tinha um dispositivo tocando perto dele. Achou estranho e foi pegar, acabando por atender sem querer. Do outro lado, tinha alguém gritando. Mesmo sem sentir nenhuma energia espiritual naquele aparelho, ele percebeu que conseguia transmitir som. Aí caiu a ficha de que nesses 2000 anos muita coisa mudou, e provavelmente tinham surgido vários perigos. Ele decidiu que ia precisar assumir outra identidade. Olhou para o jovem caído e disse que ia ficar com os pertences dele e dar um enterro decente. Agora com a aparência do garoto, pensou que se aquele cara tivesse problemas ou inimigos, ele cuidaria disso também. Enquanto tudo isso rolava lá na cidade universitária de Hazel, numa rua comercial, uma garota estava super pra baixo porque não queria casar com o neto do velho Yaice, só porque ele tinha salvado os pais dela. A amiga dela tentou animar, dizendo pra Charro não se preocupar, que enquanto ela ficasse naquela cidade, os pais não iam forçar nada. Aí ela explicou pra amiga Lin Shannon que esse noivado aí tinha sido coisa do avô dela. No ano passado, o avô dela tinha ficado bem mal, e agora ela não conseguia aceitar que precisava se casar só por causa disso. Já estava até pensando em procurar um médico milagroso em outro lugar. Enquanto isso, lá no céu, o protagonista estava achando que o corpo que ele tinha assumido era praticamente igual a ele mesmo. Então resolveu aproveitar essa identidade e entrar na Ceci para entender melhor esse novo mundo. Ele viu algo grande voando e foi naquela direção. Dentro do avião, um dos passageiros chegou a ver um homem passando voando lá fora. O protagonista estranhou que aquela nave não emitia nenhuma energia espiritual, mesmo estando no ar. Ele pensou que tinha muita gente poderosa por ali que ele ainda precisava conhecer. Mas antes que pudesse pensar muito, acabou batendo na janela do avião. Do lado de dentro, um casal ficou irritado com o barulho. Depois de bater na janela, ele meio que perdeu o equilíbrio e caiu no chão. Ficou pensando que tinha sido descuidado em despencar daquela altura, mas como já estava num campo aberto, resolveu curtir a paisagem. Até que uma sombra tampou tudo e assustou ele.
Mas o que parecia ser uma fera gigante era, na real, só uma garotinha com uma mochila em forma de bicho. A menininha começou a fazer um monte de perguntas, achando que ele estava cansado por estar com fome. Ele respondeu de boa, e percebeu que ela também não tinha energia espiritual. Só aquele voo curtinho já tinha sugado toda a energia dele. Por causa disso, ele ficou meio tonto e resolveu sentar num banco para se recuperar. Pensou que até alcançar o estágio de alma nascente, era melhor ficar na miúda. Enquanto estava ali pensando, a menina ofereceu um lanche para ele. Ele agradeceu e sugeriu que comessem juntos. Provou batata frita pela primeira vez, sentado ali no banco. Achou esse novo mundo todo bagunçado, e ainda comentou mentalmente que os mortais nem se vestiam direito. Tudo isso ao ver duas garotas passando com roupas bem curtas. Por outro lado, percebeu que as crianças continuavam puras, mesmo com todas as dificuldades da vida. No fim das contas, viu que a natureza humana ainda era a mesma. A garotinha ficou alerta quando ouviu a mãe chamando ela de longe. A mulher apareceu toda preocupada, sem saber onde a filha tinha se enfiado. Ela era bem elegante e estava acompanhada de 2 guarda-costas. Assim que viu a mãe, a garotinha pulou do banco e saiu correndo até ela. Um dos guarda-costas nem quis saber. Foi logo pra cima do protagonista, sem perguntar nada. O cara deu um soco, que foi desviado, mas depois agarrou a cabeça e o braço dele ao mesmo tempo, tentando torcer e bater a cabeça dele no banco. Só que o protagonista usou só a força mental e fez o cara recuar na hora. O segurança recuou, dizendo que queria lutar de novo e pediu que ele esperasse. A menina rica ficou pensando por que o tal Old High estava tão empolgado para brigar. Enquanto isso, a garotinha bateu palmas achando que o irmão mais velho era super forte. A mãe dela então perguntou pra In Kim o que ela estava fazendo com aquele rapaz. Depois de ouvir a filha explicar tudo, ela mandou o guarda-costas pedir desculpas. Ele foi até o protagonista, que ainda estava sentado, e se desculpou dizendo que achou que ele fosse um sequestrador, todo educado. A mulher se aproximou, agradeceu por ele ter cuidado da filha dela e entregou um pacote para ele. O carro já estava prontinho para sair, mas a garotinha ainda queria se despedir do amigo que tinha acabado de fazer. Quando ele segurou as mãos dela, percebeu que mesmo tão nova, ela já estava com alguma doença esquisita. Ao colocar a mão no bolso, ele entendeu que curar aquilo não seria nada complicado para ele. Aí ele se abaixou e sussurrou algo no ouvido dela, entregando uma pílula e dizendo que se ela se sentisse mal, podia tomar aquele docinho. Depois disso, ela correu até o carro onde a mãe já estava esperando, e ele se despediu. O motorista avisou a mulher que eles tinham uma consulta marcada com o tal médico milagroso, Dr. Cecil. Quando o motorista percebeu que a garotinha estava segurando alguma coisa na mão, ela pediu para brincar um pouco com aquilo antes de jogar fora, só para agradar. A mãe comentou que estava com grandes expectativas em relação a esse médico. Enquanto isso, a menina parecia hipnotizada olhando para a pílula. De repente, começou a passar mal. O Pada perguntou como ela estava se sentindo e logo mandou o motorista acelerar para chegarem logo ao consultório do médico milagroso. A garotinha, apertando a pílula na mão, se lembrava do que o jovem tinha falado sobre ela. Lá no parque da casa do Dr. Xue, ele estava arrumando seus livros quando percebeu que alguém estava chegando num corre danado. A mulher entrou correndo, desesperada, implorando para o médico salvar a filha. Ele tentou acalmar a mulher, dizendo que curar os outros era a missão dele. Depois foi direto checar o pulso da pequena. Quando terminou, soltou um suspiro e falou para a mãe se preparar para o pior, porque ele não podia fazer nada. Na hora que ouviu isso, a mulher ficou sem chão. Um monte de lembranças felizes com a filha passaram pela cabeça dela. Desesperada, ela se ajoelhou aos pés do médico, chorando e pedindo com todas as forças para ele salvar a Yin Yin. Ele tentou explicar que só podia aliviar a dor da menina, e sendo bem sincero, disse que só as 9 revoluções do rejuvenescimento poderiam curá-la. Enquanto isso, a garota segurava a pílula na mão e ela começou a soltar um cheiro diferente. No meio da explicação, o médico parou, porque sentiu uma fragrância forte vindo justamente da direção da menina. Era um perfume tão único que não dava para ignorar. Quando ele olhou, viu que algo estava quase caindo da mão dela. Foi rápido e pegou antes da pílula bater no chão. Levou até o nariz e sentiu o cheiro mais de perto. Aí percebeu que era exatamente a fórmula que ele precisava. A mãe, ainda chocada, explicou que tinha ajudado um homem que estava todo ferrado, e ele tinha dado essa pílula de presente para a filha dela. O médico olhou para a mulher e disse que aquela pílula podia ser exatamente o que salvaria a vida da filha dela. Em meio às lágrimas e soluços, a mãe perguntou se a menina realmente tinha chance de sobreviver. Todo animado, ele levantou as mãos, se declarou o melhor médico de todos e falou que ninguém superava ele. Aí entregou a pílula para a criança e explicou para a mulher que o cara que deu aquilo para a filha dela não era nenhum pobretão não. Disse que a garota ia ficar bem, só precisava tomar a pílula e descansar um pouco.
Quando a mãe agradeceu ao médico, ele disse que quem ela devia agradecer mesmo era o jovem que tinha dado a pílula, e pediu pra ela apresentar ele, porque queria saber mais sobre aquele cara. Só que a mulher contou que nem sabia quem ele era. Foi aí que o motorista lembrou de ter visto o jovem na frente de uma universidade, e correu pra universidade para tentar descobrir quem era aquele rapaz. Enquanto isso, o médico pensava que precisava ajudar aquele ser tão poderoso a continuar fora dos holofotes. Já mais tranquila, a mulher achava que a família dela devia criar laços com aquele garoto. Bem longe de toda essa confusão, o protagonista estava de boa, dando um rolê, quando recebeu uma ligação. E estranhou porque o aparelho tinha tocado só uma vez antes e ficou quieto por um tempão. Do nada, tocou de novo. Quando atendeu, ouviu uma voz perguntando onde ele estava. Conforme a pessoa falava, ele achou aquela voz bem familiar e perguntou se ela estava livre para almoçar. A voz fez ele ficar emocionado, até chorou. Era como se tivesse sido levado para outro tempo só de ouvir aquilo. Aí respondeu para a tia não se preocupar, que ele ia chegar a tempo. Ele ficou todo pensativo. Primeiro, encontrou um cara com o mesmo nome que o dele. Agora, essa tia tinha a mesma voz da esposa do mestre dele. Aí lembrou que, antes de se separar do mestre, tinha deixado umas coisas guardadas na propriedade da seita. Pensou que talvez esses itens pudessem trazer algumas respostas. Enquanto isso, numa mansão grandona, alguém ficou incomodado com o fato da tia ter chamado aquele garoto pro almoço. Uma amiga comentou que ele podia acabar surpreendendo todo mundo com a aparência, mas a outra respondeu que não ligava para essas coisas superficiais. A amiga ainda comparou no garoto com o Jiang Shan, que era presidente do conselho estudantil. No meio da conversa, alguém apareceu perguntando se a tia judeu estava em casa. Lá fora, o visitante queria saber se aquela era a Vila Jung Mumont, que a tal de Jiao tinha falado. Quando ele chamou, duas meninas espiaram escondidas atrás de uns arbustos. Lembraram que o guarda-costas tinha saído para buscar a tia, e então estavam sozinhas ali. Elas ficaram conversando e decidiram chamar o Rei Leão para dar um susto no cara. Com o plano armado, a loira de cabelo comprido deu ordem pro Rei Leão sair. O bichão enorme avançou direto na direção do protagonista no portão, rosnando. A garota de cabelo liso olhou pra amiga e perguntou se aquilo ia funcionar mesmo. Só que, pra surpresa delas, aconteceu exatamente o contrário. O Rei Leão, em vez de atacar, ficou todo manso, parecendo um gatinho adolescente. Aquele bichão que era pra dar medo agora tava parecendo um cachorrinho carente, se esfregando nas grades querendo carinho. O protagonista começou a conversar com o animal, mas aí ouviu de novo aquela voz. Virou na hora, e quando olhou viu uma imagem que trouxe um monte de lembranças. A mulher que estava vindo na direção dele parecia demais com a esposa do mestre dele. Não era só a voz, a aparência também era praticamente igual. Quando ela se aproximou, achou engraçado o jeito como ele falou com ela, e disse que podia chamá-la como sempre fez, Tia Joe. Nisso, a filha dela se jogou nos braços da mãe, dizendo que estava com saudade. E na sequência já foi contando que o homem ali tinha entrado e deixado o Rei Leão assustado. Quando percebeu que a filha estava sendo grosseira com o visitante, Joe deu um tapinha leve nela e pediu para ela parar com isso e cumprimentar o rapaz como devia. A menina nem teve tempo de reclamar, porque a mãe já avisou que aquele homem era alguém com quem ela cresceu. Logo em seguida, Tia Joe empurrou a filha em direção ao jovem e mandou ela mostrar a casa para ele. Dizer que tinha mais coisas para resolver e que a filha precisava cuidar direitinho do convidado. O protagonista achou que ela fosse puxar papo, então falou que era um prazer conhecer ela. Mas ficou ali no vácuo, porque a garota já tinha saído fazia tempo. Mesmo assim, ele não se incomodou. Pensou que ia tratar aquela galera como se fosse sua família. Só que 2000 anos depois, quando entrou na propriedade, sentiu um negócio. De cara percebeu que tinha uma formação espiritual ativa ali. E pior, ela estava drenando a vitalidade da família do mestre. Ele analisou rapidinho e chegou à conclusão de que quem tinha feito aquilo não manjava nem o básico do assunto. A garota toda mimada começou a comparar a mansão em que eles estavam com o lugar onde ele morava. Comentou que antes esse local era largado, mas que há 18 anos o avô dela conheceu um tal mestre de Feng Shui que mexeu nas veias de energia da terra. O protagonista pegou uma folha de árvore do chão e perguntou se esse mestre era mesmo poderoso, fingindo interesse. Toda empolgada, a garota contou que anos atrás, quando o avô dela ficou doente, foi esse mestre que salvou a vida dele. Com essa informação, o protagonista começou a desconfiar daquele tal mestre de Feng Shui, enquanto continuava observando tudo pela propriedade. Mesmo mostrando a casa, a garota fez isso bem contrariada. Foi aí que apareceu um funcionário e chamou o protagonista de Sr. Kimi. Na hora, a garota brigou com o cara corrigindo ele, mas o protagonista ficou de boa, todo educado, esperando a situação se acalmar. Depois do almoço, as meninas estavam lá, brincando e fazendo carinho no cachorro. Chara estava visivelmente irritada, achando que a mãe estava bajulando aquele intruso, sem motivo nenhum.
A amiga dela sugeriu que ela passasse mais tempo na escola e parasse de voltar tanto pra casa. Ou então que entrasse na equipe do professor Wang. A loira achou essa ideia maravilhosa e decidiu que ia ligar pro professor mais tarde pra começar a frequentar as aulas dele. E enquanto pensava nisso, ficou olhando pela janela, já fazendo planos. Ela estava tão decidida que chegou a pensar em abrir mão de todos os feriados só pra evitar mais encontros com aquele cara, deixando o jovem sozinho na casa. A amiga dela achou que a atitude da Sarah tinha sido meio cruel. Enquanto isso, o protagonista estava de boa, conversando com a tia Joe, e pediu uma pílula de saúde para ajudar o avô John. Ela aceitou com um sorrisão no rosto e agradeceu toda feliz. Pela gentileza dela, ele fez questão de acompanhá-la até a porta do carro. Na cabeça dele, com a ajuda dela, agora ele tinha uma identidade interessante para usar nesse novo mundo. Depois que ela foi embora, ele pensou que ia tirar um dia de descanso antes de se infiltrar na universidade fingindo ser um aluno qualquer. Mas do nada, ele sentiu uma energia maliciosa vindo de perto. Era a intenção assassina de um artista marcial. Estava cercado. Um grupo de homens já tinha armado tudo para finalmente acabar com ele. Cercaram a mansão, observando cada passo que ele dava, achando que iam conseguir pegá-lo de surpresa. Sem enrolar, um deles lançou um objeto afiado direto na direção dele, e todos avançaram na sequência, tentando encurralar o protagonista. Eles gritavam tão alto atrás dele que até os pássaros saíram voando. Para eles, esse cara era super perigoso por ter eliminado os parceiros deles. Ainda pensaram em dar duas opções pro garoto, já que ele parecia novo e podia entender a situação. Só que nem deu tempo de falarem a segunda opção. O protagonista se mexeu tão rápido que pegou todo mundo de surpresa. Um dos capangas ainda percebeu que ele era diferente, mas o líder do grupo nem se abalou. Já mandou todo mundo se espalhar para procurar o cara. Ele estava com a ideia de que se conseguisse aprender aquela técnica de desaparecer, o prestígio dele ia subir muito. Mesmo assim, o cara manteve a calma porque tinha uma bússola especial que rastreava o protagonista em qualquer lugar. Só que aí a bússola começou a apontar para ele mesmo. Ficou confuso. E antes que pudesse entender o que estava acontecendo, o protagonista já estava atrás dele, pegando ele desprevenido com um golpe leve. Depois que amarrou o líder e os outros, ele exigiu que todos explicassem por que estavam perseguindo ele. Mas o líder ficou calado, só pensando em como as habilidades daquele garoto eram absurdas. Mesmo assim, não abriu a boca. Estava ainda mais apavorado com uma outra pessoa. Por causa disso, o grupo inteiro preferiu se envenenar do que ter que encarar essa tal pessoa misteriosa. Vendo tudo isso, o protagonista percebeu que aquele grupo fazia parte de um esquadrão super treinado. E como ele não fazia ideia de quem o dono da nova identidade tinha irritado, decidiu que precisava treinar mais. Criou uma chama azul nas mãos e lançou nos corpos, sumindo com todos os rastros. Depois disso, partiu em direção à universidade. Em outro canto, algumas pessoas já estavam procurando notícias sobre o grupo que tinha sido mandado para eliminá-lo. Quando checaram os sistemas, perceberam que não tinha mais sinal de vida nenhum. Era como se o grupo tivesse simplesmente sumido do mapa. Isso deixou um cara nas sombras furioso. O grupo tinha usado um monte de recurso caro, e agora estavam tentando rastrear os desaparecidos usando até drones. Depois de analisar os dados e confirmar que tinha rolado uma briga no mesmo lugar onde os soldados sumiram, o homem nas sombras perdeu a linha de vez. Ficou furioso, totalmente descontrolado. Num acesso de raiva, liberou seu poder sobre quem estava por perto. A pressão da energia dele foi tão intensa que arrebentou portas e janelas no lugar. A ordem dele era simples: mandar alguém de verdade, alguém capaz de concluir a missão. Pouco tempo depois, uma nova trilha foi atribuída, outra equipe designada para a tarefa. Enquanto isso, bem longe dali, o protagonista estava se enrolando com o transporte público. A tecnologia desse mundo era avançadíssima para ele. Tudo parecia moderno demais. E então que eu preferi manter o perfil baixo, sem chamar atenção, já que nem sabia que tipo de encrenca poderia arrumar. Enquanto andava, acabou passando por um homem acompanhado de duas mulheres. O cara parecia doente, e isso chamou a atenção do protagonista. Ele se aproximou para dar uma olhada melhor, mas as mulheres logo o alertaram, dizendo que provavelmente era golpe. Olhando aquela cena, o protagonista pensou em como o mundo estava frio, caótico, com as pessoas cada vez mais indiferentes. Mas lembrou que seu mestre sempre ensinou a não fechar os olhos para a injustiça. Por isso, mesmo desconfiando, decidiu fazer a parte dele. Sem dizer nada, colocou uma pílula na boca do homem e deixou ele ali, encostado na parede, antes de seguir o caminho dele. Pensou consigo mesmo que aquele cara deu sorte de tê-lo encontrado. Enquanto se afastava, percebeu que as mulheres que antes estavam duvidando agora estavam hipnotizadas. O homem doente ainda estava lá, apoiado na parede, quieto, até que do nada abriu os olhos como se tivesse voltado à vida. Uma outra pessoa ali perto notou e ficou preocupada, perguntando se ele estava bem.
O homem, ainda meio grogue, sabia que tinha sido atacado, mas agora parecia ter se recuperado. Lembrou na hora do jovem que tinha dado a pílula. Se levantou, decidido que precisava retribuir aquela bondade de alguma forma. Na Universidade Raster, Sherra estava aliviada de estar de volta. Sentia que pelo menos ali podia escapar do tal protagonista. Uma amiga comentou que ouviu falar que tinha chegado um aluno novo e torcia para ele ser bonito. A professora entrou na sala e pediu silêncio porque ia apresentar um novo colega. Assim que o garoto entrou, algumas meninas acharam ele bem bonito, mas a Sherra ficou com a sensação de que já tinha visto ele em algum lugar. De repente, ela e a amiga começaram a cochichar, achando que podia mesmo ser quem estavam pensando. A professora pediu que o aluno novo se apresentasse, e ele, direto e sem enrolar, se apresentou com seu nome verdadeiro, E. Beacon. A fala foi rápida, mas já foi o suficiente para chamar a atenção de várias garotas da sala. Jo deu uma respirada aliviada quando percebeu que, apesar do sobrenome ser o mesmo, o nome do novo aluno era diferente do dela. Já a amiga dela não perdeu tempo e logo avisou a professora que tinha um lugar vago do lado dela. O lugar da Charo, que era de Nova York. A professora perguntou o que ela achava disso, e a garota, cheia de empolgação, disse que seria maravilhoso sentar ao lado dele. Mas antes que a professora pudesse indicar o assento, o protagonista já tinha saído andando. A garota só conseguiu soltar um suspiro vendo ele se afastar. Enquanto isso, várias meninas estavam babando pela presença dele, cada uma tentando chamar a atenção. Ignorando todos esses convites, ele foi direto até uma garota de cabelo curto e perguntou se podia sentar com ela. Quando se sentou ao lado da jovem, alguns caras que estavam observando de longe não curtiram nada a atitude dele. Não demorou muito pro sinal tocar, chamando pro intervalo, e a galera foi saindo da sala. No corredor, um cara alto, loiro, botou a mão no ombro do protagonista, claramente querendo arrumar confusão. O amigo dele, todo nervoso e com o cabelo vermelho, mandou ele se afastar da Charo, mas o protagonista ficou na boa. Sorriu e garantiu que ia ficar longe dela, fazendo até desvios se fosse preciso. Mesmo assim, quando já estava a uma certa distância, ele não resistiu e soltou uma faísca nos cabelos do ruivinho, sem que nenhum deles percebesse que o cabelo do garoto já estava começando a soltar fumaça. Enquanto isso, Yu foi seguindo em direção ao pátio, e lá de dentro ainda dava para ouvir os gritos aumentarem. O cabelo do cara finalmente pegou fogo. Descendo as escadas, ele ficou pensando no quanto era inútil alguém fingir que tinha poder sem ter cultivo de verdade. Ele queria descobrir onde era a biblioteca. Tava curioso para dar uma olhada. Procurando a tal biblioteca, duas meninas começaram a comentar que foi interessante ele ter escolhido sentar ao lado da voa. Quando viram ele vindo na direção delas, já acharam que ele podia estar interessado em alguma delas. Mas ele de longe viu as duas e não pareceu nada empolgado com o que viu. E para piorar, um passarinho passou voando e fez cocô bem em cima do sapato dele, que estava brilhando. Meio irritado, ele se abaixou para limpar. Nessa hora, o vento bateu e levantou a saia da Sherra, que teve que segurar com as mãos. A amiga dela, de cabelo curto, viu o protagonista ajoelhado limpando um sapato e achou que ele estava se declarando. Aí a Charo ouviu as amigas comentando isso, e já saiu gritando que ainda era nova demais, e não queria se comprometer com ninguém. O protagonista ficou totalmente perdido, achando aquilo tudo sem noção. Na cabeça dele, ninguém confessava sentimento sem pelo menos estar com um buquê de flores na mão. Enquanto isso, o ruivinho, agora completamente careca, tava com ódio puro. Só então percebeu que tinha sido passado para trás. E agora, além de sem cabelo, ele achava que o protagonista tinha se declarado para Charo. A raiva dele só cresceu. Agora ele queria se vingar. E jurou que ia castrar o protagonista para que ele nunca mais atrapalhasse com a deusa dele. Enquanto isso, o protagonista estava tranquilão na biblioteca, folheando uns livros, mesmo com os colegas rindo dele por perto. Só que uma porta ali chamou a atenção dele. As letras escritas nela pareciam familiares. Ele ficou com a impressão de que podia ter algum tipo de método importante escondido ali. Era a sala de documentos antigos, e alguém da biblioteca até tentou avisar ele sobre entrar ali. Logo depois que um dos professores entrou na biblioteca, ele pediu silêncio, lembrando que aquele não era lugar para bate-papo. Um dos guardas perguntou se ele estava procurando algum livro específico, e o professor explicou que precisava de uns documentos antigos. Na hora, ele já quis saber quem é que estava dentro da sala reservada para isso. Quando a porta se abriu, o guarda respondeu rapidinho que ia atrás de quem tivesse entrado sem permissão. Lá dentro, o protagonista estava de boas, examinando uns manuscritos antigos, achando tudo super interessante, sem fazer ideia do que estava prestes a acontecer. O guarda entrou rasgando, já gritando com ele e botando a mão no ombro do garoto, exigindo que ele saísse dali na hora. Mas o protagonista só respondeu, tranquilo, dizendo que estava ali para ler. Só que o guarda nem quis papo, achando que ele não tinha nível nenhum para estar naquela sala. O professor, por outro lado, pediu pro garoto tomar cuidado com os documentos, já que eram antigos e não podiam ser danificados.
Mesmo com o guarda querendo tirar o moleque à força, o professor pediu calma e falou pra ele esperar um pouco. Foi então que o professor olhou melhor e achou o rosto do garoto familiar. Aí se tocou. Era o mesmo jovem que tinha ajudado ele antes. Quando percebeu isso e viu o guarda ainda querendo encrenca, o professor mandou na lata. Pediu pro guarda se desculpar com o garoto na hora. Ao ouvir aquilo, o guarda ficou em choque, percebendo que provavelmente tinha ofendido alguém com boas conexões. Enquanto isso, uns estudantes por perto começaram a cochichar, dizendo que o garoto nem devia entender o básico e só estava ali para causar. Achavam que era mais um dos que só sabia fazer bagunça. Mas pro professor, aquilo ali era uma baita oportunidade de testar o garoto que tinha sido seu benfeitor. Queria ver se ele era mesmo capaz de entender aqueles textos antigos. Diante de toda aquela movimentação, o protagonista ficou tenso. Achava que devia ter feito algo errado na seita e sabia que não podia correr o risco de perder o disfarce. Então respirou fundo e fez o melhor que pôde. Começou a ler um dos manuscritos em voz alta. Enquanto ele lia, o professor prestava atenção em cada palavra e percebeu que o garoto conseguia até preencher as partes perdidas no texto. Aquilo era inacreditável. Era um material da própria pesquisa do professor. E o moleque estava mandando bem palavra por palavra. Todo mundo na sala ficou curioso, querendo saber se ele tinha acertado mesmo. E quando olharam para o professor, viram que ele estava agachado e o protagonista ficou preocupado com o estado dele. Mas o professor se levantou, disse que estava bem, e foi aí que o jovem teve aquela sensação de déjà vu. Depois de pensar um pouco, percebeu que aquele homem era mesmo quem ele tinha ajudado antes. Só que algo não fazia sentido. Depois de tomar uma daquelas pílulas, ele devia estar forte feito um touro, mas agora parecia estar quase caindo aos pedaços. O protagonista começou a desconfiar que talvez o professor só quisesse mais pílulas. O protagonista saiu rapidinho dali, sem perder tempo. Já o professor, ainda curioso sobre qual livro o aluno tinha levado, pediu para o guarda dar uma olhada. Depois de um tempo, o guarda voltou com o livro em mãos, para o professor examinar. Mas para surpresa dele, era só um livro bem simples. Como alguém tão impressionante tinha escolhido um livro tão básico? Enquanto isso, lá fora, o protagonista já tinha percebido que estavam de olho nele. A trilha que queria vingança estava esperando para atacar. Só que ele logo notou algo a mais. Tinha dois grupos distintos seguindo ele. Com um sorriso no rosto, decidiu que ia se divertir com a situação. Horas se passaram e ele deixou os grupos o seguirem até a casa onde estava hospedado. Quando chegou, olhou para trás, debochado, e perguntou se eles não queriam dar uma pausa, já que estavam seguindo ele por tanto tempo. O primeiro grupo era o trio da escola, que queria vingança porque achavam que ele tinha se confessado para a deusa Sherra. O ruivinho, agora completamente careca, era o mais revoltado, decidido a castrar ele na marra. Já o segundo grupo também estava ali para acabar com ele, mas por um motivo completamente diferente. No fim das contas, os dois grupos acabaram tretando entre si. Só que o segundo grupo era muito mais forte e rapidamente dominou os outros. Um deles ainda gritou para os companheiros que precisavam recuperar a coisa primeiro. Pro protagonista, tudo aquilo já estava ficando irritante. Sentia que essas pessoas eram como moscas insistentes, perseguindo ele por algo que ele nem fazia ideia do que era. Quando ele disse que não sabia do que estavam falando, os caras acusaram ele de estar se fazendo de desentendido e foram para cima. Mas sem nem precisar se esforçar, ele pulou e desviou dos ataques com facilidade. O líder do segundo grupo, um homem usando uma máscara preta, declarou que não ia deixar o jovem escapar. Só que o protagonista já estava de saco cheio de todos eles e decidiu que ninguém mais ia dar um passo sequer. Com raiva, evocou várias correntes em direção aos inimigos e exigiu saber por que eles queriam eliminar a família do mestre dele. Também comentou que estava quebrando a cabeça para entender como destruir aquela formação, mas agora, com os inimigos se entregando de bandeja, ia usar aquilo ao favor dele. Com sua magia, ele desfez a formação num piscar de olhos. Em outro lugar, o responsável por aquela formação sentiu o exato momento em que ela foi quebrada. O velho de cabelos brancos virou na hora e chamou um de seus vassalos. O servo apareceu rapidamente, perguntando o que devia fazer. O mestre ordenou que ele fosse investigar o que tinha acontecido. Quando percebeu que essa equipe não tinha voltado, concluiu que alguém precisava ir até a mansão para conferir a situação. Num dos pilares do portão, um homem observava tudo de longe e confirmou que o jovem tinha queimado todas as evidências. Enquanto isso, o protagonista, agora em outro local, soltou um espirro do nada. Pensou que talvez alguém estivesse falando ou pensando nele. Ficou refletindo sobre isso, até que sem aviso, um cara que estava se exercitando na rua esbarrou nele. A colisão foi tão forte que o homem caiu no chão, completamente zonzo, sem entender nada do que tinha acabado de acontecer. O homem ficou visivelmente irritado com a interrupção no treino, bufando feito um animal selvagem. Firmou os pés no chão e, sem nem pensar muito, pulou por cima do protagonista como se ele fosse só mais um obstáculo na rotina dele. Depois disso,
percebeu que o bolso da calça estava rasgado e saiu dali rapidinho. Ele foi direto para um esconderijo, onde um cara mal disfarçado estava olhando para uma carteira vazia, totalmente desanimado. Parecia que aquele golpe tinha sido uma perda de tempo. Mais tarde, o protagonista seguiu seu caminho e chegou ao dormitório masculino da universidade. Ao encontrar o quarto designado, bateu na porta. Lá de dentro, alguém perguntou quem era, sem demonstrar a menor preocupação. Quando a porta se abriu, um cara gordinho apareceu. Mas assim que viu o protagonista, começou a suar frio na mesma hora. O protagonista olhou bem pra ele. Achou que aquelas roupas pareciam familiares. Aí, analisando melhor, percebeu. Era o mesmo cara disfarçado que tinha roubado sua carteira mais cedo. Só que como ia ter que dividir o quarto com ele, decidiu ignorar isso e fingir que não reconhecia o sujeito. Manteve a postura cordial e se apresentou, dizendo seu nome e explicando que era um calouro da classe 2 de filosofia. O gordinho, claramente nervoso, devolveu a saudação e disse seu nome. Mas por dentro, estava pensando que a situação já tinha ido longe demais. Quando entrou no dormitório, o protagonista observou tudo com atenção. Ficou refletindo sobre como as coisas funcionavam naquele século. O colega de quarto, tentando agir naturalmente, mencionou que já que era a primeira vez dele ali, podia muito bem comprar um lanche para ele. Mais tarde, os dois estavam num lugar fazendo uma refeição. Enquanto comiam, uma colega de classe do protagonista apareceu, o que o deixou um pouco surpreso. Ele olhou para ela e perguntou o que estava fazendo ali tão tarde. Meio sem jeito, ela respondeu que trabalhava ali meio período. E enquanto conversava com um colega em outra mesa, começou a lidar com uns clientes que estavam sendo rudes. Mesmo assim, ela manteve a calma e explicou que o peixe grelhado que eles pediram ainda estava sendo preparado. Só que o pessoal da mesa não aceitou bem a explicação e disse que um simples pedido de desculpas não era suficiente. Aproveitando a situação, um dos homens começou a ser desrespeitoso, fazendo propostas nojentas. Como ela ignorou, ele se irritou e disse que ela não podia simplesmente rejeitá-lo assim. Perdendo a paciência, o cara se levantou, agarrou o braço da jovem e começou a se gabar, dizendo que era muito conhecido naquela área. O protagonista, vendo e ouvindo tudo aquilo, não conseguiu se segurar. Deu um passo à frente, chamou a atenção do sujeito e deu com um tapa na mão dele para que soltasse a garota. O clima pesou de vez. A colega de quarto do protagonista percebeu que a coisa estava esquentando e tentou aconselhá-lo a reconsiderar. Mas ele foi direto, disse que não ia voltar atrás. O homem, cheio de si, achava que sua influência resolveria tudo num piscar de olhos. Então, sem pensar duas vezes, ordenou que seus capangas derrubassem o protagonista. O colega gordinho percebeu que não podia simplesmente ficar parado. Pensou que talvez chamar a polícia fosse a melhor forma de proteger seu novo colega de quarto. Enquanto isso, a tensão crescia. Um dos capangas avançou direto pro ataque, mas o protagonista, sem esforço nenhum, só inclinou levemente a cabeça e desviou, com um único soco. O protagonista lançou os 3 capangas pelos ares, como se fossem bonecos. A cena parecia coisa de filme de ação, e o cara gordinho quase não acreditou no que tinha acabado de ver. Enquanto isso, a jovem olhou pro colega de quarto dele e perguntou se aquele cara sabia artes marciais. Um pouco mais afastado, o homem de cabelos laranja e óculos, que tinha começado toda a confusão, agora estava se sentindo ameaçado. Ele já tinha visto do que o protagonista era capaz e sabia que a coisa podia ficar feia pro lado dele. O protagonista olhou em volta e perguntou se aquilo já tinha acabado. Mas o homem de óculos insistiu que não ia ser intimidado tão facilmente. Pegou um objeto afiado e apontou para ele, achando que isso ia assustá-lo. Só que tudo aconteceu tão rápido que num piscar de olhos, o cara já estava no chão, de joelhos, implorando por perdão. O protagonista nem sabia para onde olhar primeiro. Pra jovem, que estava completamente impressionada, ou pro colega de quarto dele, que olhava para cima como se estivesse vendo as estrelas. Então, ele percebeu que estava ficando tarde e se preocupou com a jovem voltando para casa sozinha. Com medo visível, ela pediu se ele podia acompanhá-la, segurando na mão dele. Os dois caminharam juntos até a casa dela. No caminho, ela contou que a mãe dela estava gravemente doente. O protagonista escutou tudo e pensou que talvez devesse ajudá-la no futuro. Mas então, ele parou do nada. A garota olhou para ele e perguntou-se o que tinha acontecido. Ele disse que só tinha se distraído por um momento, mas na real, estava sentindo algo estranho, uma sensação incomum. Quando chegaram, a garota avisou que já estava em casa, mas ele não saiu imediatamente. Ficou parado, esperando ela entrar. Ao mesmo tempo, sentiu uma aura sombria no ar. Aquela energia parecia espiritual. Ele sabia que nesse século a energia espiritual era muito fraca, mas ali, naquele lugar, a concentração era intensa. Ele precisava investigar. Mais tarde, enquanto observava ao redor, uma folha caiu do nada na frente dele. Tinha algo escrito nela: Proprietário das Sombras. No dia seguinte, no banheiro masculino,
O trio que sempre tentava se vingar do protagonista estava pronto para atacar de novo. Eles achavam que dessa vez conseguiriam pegá-lo de surpresa. Assim que tiveram a chance, jogaram um pano sobre o rosto e o corpo dele, cobrindo tudo, e começaram a descer a porrada. Ninguém sabia exatamente o que estava rolando lá dentro, mas os gritos que saíam do banheiro, quer dizer que eles da medo, eram bem altos. Depois de um tempo, o trio que tinha tentado capturá-lo apareceu. Só que agora, estavam todos de joelhos, implorando por perdão. O protagonista foi bem direto e disse que simplesmente pedir desculpas não era suficiente. Um deles, desesperado, perguntou o que eles podiam fazer para se redimir. O cara recém-careca, tentando escapar da enrascada, teve a brilhante ideia de oferecer dinheiro. "Que tal, Mio?", sugeriu, achando que isso ia resolver. Mas na mesma hora, ele levou um tapa na cara. O protagonista ficou irritado e perguntou: "Eu tenho cara de mendigo?". Depois ainda deu um peteleco na testa do ruivinho careca. "É isso que você acha que eu valho?". O trio percebeu que a situação estava ficando feia. O recém-careca, suando frio, aumentou a oferta. "Tá bom, 10 mil". O protagonista olhou pra ele e com um meio sorriso respondeu: "Agora sim, talvez eu considere perdoar vocês". Depois de 1000 anos, o protagonista ainda ficava surpreso que as pessoas continuassem usando carteiras. Mas no fim das contas ele conseguiu o que precisava, então estava tudo certo. Enquanto isso, entre os 3 derrotados no banheiro, um deles se perguntou se realmente valia a pena continuar com aquela briga, mas o líder mandou ele calar a boca. O recém-careca, ainda dolorido, decidiu que era melhor cuidar dos ferimentos primeiro, e depois pensar numa forma de lidar com aquele intruso. Mais tarde, quando a campainha tocou e a aula começou, o professor já estava escrevendo a lição no quadro. O protagonista, por outro lado, resolveu puxar papo com a colega de classe ao lado dele. Perguntou se a família dela estava procurando um inquilino. Meio sem graça, explicou que queria alugar uma casa da família dela. No começo, a garota ficou surpresa, mas depois abriu um sorriso. Ele confirmou que era sério e que já tinha o dinheiro pronto pro aluguel. E enquanto conversavam, o professor começou a se irritar. Achava que aquele aluno não estava mostrando respeito nenhum pela aula. Foi então que o protagonista, sem nem se abalar, soltou que o yin-yang do professor estava desequilibrado. A professora, já furiosa, ficou ainda mais confusa. "O que diabos você tá falando?", ela retrucou sem entender nada. Quando ele tentou explicar, ela cortou na hora, perdendo de vez a paciência. "Eu não aceito estudantes que não levam a aula a sério. Pode sair da minha sala agora". O protagonista, sem nem se preocupar, respondeu tranquilamente que ia continuar seus estudos na biblioteca. Antes de sair, ainda virou para a colega e pediu para ela reservar o aluguel para ele. A professora, agora sem distrações, continuou sua aula. Mas então o telefone dela tocou. Olhando para a tela, ela ficou surpresa. Era a professora Wine ligando. Ela não conseguia acreditar que alguém tão importante estava chamando ela. Quando atendeu, a professora Wine foi direta. Queria que ela enviasse um aluno para falar com ela. Confusa, a professora olhou para a sala e perguntou quem era Shen. Na mesma hora, a colega de classe do protagonista apontou e disse que era o aluno que ela tinha acabado de expulsar. A professora ficou vermelha de raiva. E ao mesmo tempo desesperada. Não podia acreditar que tinha feito uma burrada dessas. Agora, parada ali e pensativa, percebeu que talvez tivesse mexido com alguém que tinha boas conexões. Enquanto isso, o protagonista estava tranquilão na biblioteca, lendo um livro, sem fazer ideia do caos que estava se formando. De repente, a professora apareceu correndo, sem fôlego, procurando ele. Quando ele percebeu a presença dela, virou a página do livro calmamente e perguntou: "O que você está fazendo aqui?". Ela tentou recuperar o fôlego e, sem perder tempo, começou a se desculpar. Eu queria me redimir por ter te expulsado da aula", disse ela, ainda ofegante. E então explicou que o professor Wang tinha convidado pessoalmente o protagonista para se juntar à equipe dele. Mas quando o professor se aproximou e falou isso, o protagonista só olhou e respondeu, sem emoção: "Quem? Não conheço esse cara". Depois que a professora mencionou que ele poderia encontrar o tal professor Wang no Museu do Leste, ela percebeu que o protagonista nem estava prestando atenção nela. Curiosa, perguntou se ele não tinha interesse, mas ele só respondeu que ia terminar de ler o livro primeiro. Enquanto isso, na enfermaria, o trio que tinha se dado mal contra o protagonista estava reunido ali, ainda se recuperando. O líder do grupo teve uma ideia. Ele conhecia o chefe daquela rua e decidiu ligar para ele mais tarde. Depois de um tempo, eles viram Riddle passando por perto. Baldwin decidiu que dessa vez, ele não ia fugir do confronto. Pegou o telefone e ligou pro chefe da rua, pedindo reforços. O problema? O chefe que ele chamou era ninguém menos que o próprio protagonista. Só que o homem de cabelo laranja não fazia ideia disso. No outro lado da cidade, o tal chefe atendeu a chamada, montou na moto e acelerou com tudo, mandando até um grau na moto para chegar mais rápido. Enquanto isso, o trio já comemorava, achando que finalmente ia conseguir vingança contra o protagonista. O careca, como líder do grupo,
estava determinado a recuperar o dinheiro que foi forçado a pagar. O protagonista, vendo toda aquela movimentação, olhou para os caras e perguntou: "Tá, e vocês querem o que agora?" Shen se adiantou e disse que antes eles não tinham sido páreo para o protagonista, mas agora tinham chamado alguém realmente poderoso. Nesse momento, o homem de cabelo laranja chegou no local. Ele desceu da moto todo cheio de si e já foi perguntando: "Beleza, cadê o maluco que tá causando problema?" Mas quando o careca apontou diretamente para o protagonista, o homem de cabelo laranja quase teve um ataque cardíaco. Na hora, ele reconheceu o jovem e ficou pálido. O olhar dele mudou completamente, e ele percebeu que tinha entrado numa tremenda enrascada. O protagonista olhou para ele e perguntou então, bem casual: "Então, é você que veio resolver essa situação?" Sean, agora entendendo a burrada que fez, percebeu que tinha sido arrastado para confusão pelos idiotas do trio. Ele não pensou duas vezes e deu um tapa no careca. O careca segurou o rosto sem entender nada, porque ele estava apanhando do próprio aliado. Mas ficou ainda mais chocado quando viu Chong se curvando e pedindo desculpas ao protagonista. "Desculpa, jovem mestre, foi um erro meu." O careca congelou. Ele nunca tinha visto aquele cara se desculpar com ninguém. O protagonista deu um risinho e caminhou até o careca, falando de forma sarcástica: "Você tem um problema para resolver. Eu sugiro que resolva rápido." Desesperado, o careca caiu de joelhos de novo, implorando por perdão. Só que o protagonista já estava perdendo a paciência. "Tá tentando me irritar." O careca, tremendo, olhou para ele e perguntou quanto deveria pagar pela angústia mental que tinha causado. Shizio não acreditava no que estava ouvindo. Agora tinha até taxa por dano emocional. Vendo que o protagonista estava prestes a dar outro ensinamento, o careca sacou o cartão e entregou na hora, garantindo que tinha dinheiro suficiente. Depois, saiu correndo dali sem olhar para trás. O protagonista pegou o cartão satisfeito e ainda brincou: "Fique à vontade para tentar me enfrentar de novo, viu?" Mas alguém estava observando. Enquanto tudo isso rolava, alguém escondido nos arbustos estava observando o protagonista. Essa pessoa achava que ele só estava usando uns truques baratos, mas o protagonista sentiu a presença dela na hora. Além disso, percebeu que alguém tinha desativado uma das armadilhas que ele colocou na mansão. Na mesma hora, pensou: "A esposa do meu mestre pode estar em perigo." Sem hesitar, disparou em direção à mansão o mais rápido possível. A pessoa que estava vigiando o protagonista relatou que ele tinha saído da área. Depois de um tempo, o protagonista já estava flutuando acima da mansão e percebeu uma aura mortal ao redor do lugar. Seus olhos analisaram tudo e logo percebeu algo. Tinha várias auras dentro da mansão. E além disso, mais pessoas estavam se aproximando à distância. Mas ao invés de recuar, isso só aumentou a vontade dele de lutar. Ele desceu do céu como se estivesse caminhando no ar, indo diretamente em direção aos inimigos. Em poucos instantes, já estava cercado por um grupo inteiro de guerreiros. Um dos enviados do mestre apareceu e anunciou que estava ali por causa da formação que tinha sido destruída, e exigiu saber por que o protagonista tinha feito aquilo. Mas ele não estava nem um pouco interessado em bater papo com aqueles figurantes. Sem perder tempo, atacou todo mundo de uma vez só. Em questão de segundos, desarmou vários deles, fazendo com que os outros hesitassem. Então, avisou: "Se não quiserem ser punidos de verdade, caiam fora." Vendo que aqueles caras eram completamente inúteis, largou a arma no chão entre eles e simplesmente soltou no ar. O líder do grupo, percebendo que a coisa estava indo de mal a pior, gritou desesperado: "Façam alguma coisa! Ataquem ele!" Os subordinados, ouvindo a ordem, concordaram e tentaram avançar. Mas era impossível chegar perto do protagonista, muito menos derrubá-lo. Enquanto isso, em outro lugar, outra equipe já estava esperando por ele, rastreando os movimentos do protagonista com uma bússola especial. O líder do grupo avisou que o alvo estava próximo e mandou todo mundo se preparar para o ataque. O protagonista, percebendo quantas pessoas estavam reunidas, ficou empolgado. Agora ele poderia lutar com força total. Ele aterrissou no meio do campo de batalha e, em voz alta, declarou: "Se vocês têm coragem de me seguir, então parem de se esconder e venham me encarar de frente." Os inimigos, que achavam que estavam observando em segredo, ficaram impressionados. Só que aí, algo inesperado aconteceu. A equipe emboscada na floresta confundiu os caras que estavam seguindo o protagonista com reforços inimigos. Por causa disso, o líder do grupo na floresta deu uma nova ordem: "Eliminem todos!" E foi aí que o protagonista viu seu plano funcionar perfeitamente. Os dois grupos que estavam perseguindo ele foram pegos de surpresa e começaram a se atacar entre si. A confusão se espalhou rápido. O grupo que estava seguindo ele lançou um ataque contra os outros, e de repente virou um caos total. Enquanto isso, o protagonista, calmamente, pegou uma maçã e começou a comer, pensando que seria interessante encontrar um bom lugar para sentar e assistir à briga. As duas equipes perceberam que o outro lado era muito mais forte do que esperavam, e agora estavam lutando de verdade, sem nem lembrar do objetivo inicial.
Quando a luta já estava quase no fim, o protagonista decidiu voar sobre a área e se aproximar, com um sorriso provocador. "Precisa de ajuda?" perguntou debochado. Só depois que os líderes de ambas as gangues foram os únicos que sobraram em pé, ele decidiu revelar o que realmente estava acontecendo. Na mesma hora, os dois perceberam que tinham o mesmo objetivo o tempo todo. Eles caíram na real. Foram manipulados pelo protagonista para lutarem entre si, exatamente como ele tinha planejado. O protagonista riu alto, se divertindo com a burrice deles. "Vocês são só músculos, né? Cérebro que é bom, nada." Provocou rindo mais ainda. Isso, claro, irritou os dois. Mas a coisa piorou de verdade quando perceberam o quanto tinham sido feitos de idiotas. Sem se preocupar, o protagonista apontou um dedo para um deles, zombando da inteligência dele. O cara que segurava a bússola ficou furioso, perdeu a paciência na hora e avançou contra o protagonista. Conseguiu se aproximar, mas não o suficiente para acertar um golpe. Sem esforço nenhum, o protagonista desviou, até meio surpreso com a incompetência do cara. "Como é que alguém tão medíocre consegue ser ainda mais incompetente?" murmurou, entediado. Já sem paciência, o protagonista mandou um chute poderoso no rosto do inimigo, jogando ele longe. O mestre enviado, que observava a luta, ficou surpreso com a técnica de footwork do protagonista. Mas mesmo depois de levar aquele chute violento, o outro cara conseguiu se levantar, resmungando de raiva. O protagonista, já achando a briga chata, sugeriu: "Por que vocês dois não se unem contra mim? Talvez assim seja menos sem graça." Mas o cara do macacão ignorou a sugestão, achando que dava conta sozinho. Convencido de que finalmente ia acertar o protagonista, ele lançou um ataque. Na cabeça dele, teve a ilusão de que dividiu o protagonista ao meio. Por um instante, ele se sentiu satisfeito. Mas essa alegria durou pouquíssimo, porque logo depois, ouviu a voz do protagonista bem ao lado dele. "Ué, já acabou?" perguntou o protagonista com um tom provocador. Antes que o cara pudesse reagir, levou um peteleco na testa. Mas não era um peteleco comum. O impacto foi tão absurdo que ele sentiu o cérebro tremer dentro do crânio. O golpe foi tão forte que ele caiu direto no chão, atordoado. O outro cara, que estava assistindo tudo, ficou em choque total. Foi então que o protagonista se virou para ele, olhou diretamente nos olhos e disse: "Você é o próximo." Tremendo, o homem sentiu o desespero bater. "E eu vou deixar você escapar só por hoje." Tentou se justificar, virando as costas e correndo o mais rápido que podia. Mas sua sorte não foi nada boa. Antes mesmo dele dar 5 passos, o protagonista surgiu bem na frente dele, como um raio. O cara sentiu como se tivesse levado uma lança atravessando o coração. O choque foi tão grande que ele caiu no chão, completamente imóvel. Depois de perceber que ninguém ali estava mais em condições de continuar, o protagonista simplesmente deixou a área. No dia seguinte, na universidade, Kim estava refletindo sobre o fato de que fazia muito tempo desde que alguém novo entrava para a equipe. A equipe, curiosa para ver quem seria o escolhido dessa vez, ela ficou esperando enquanto as pessoas começavam a entrar na sala. Assim que a mulher entrou, já cumprimentou que estava sentada à mesa. Animado, Kim respondeu a saudação e perguntou: "Todo mundo já tá aqui?" "Sim, e eu tenho alguém novo para apresentar." A mulher respondeu sorrindo. O pessoal ficou curioso e perguntou quem era essa pessoa misteriosa. Ela apenas deu um sorriso enigmático e respondeu: "Ele já deve estar chegando, e com certeza vai causar uma boa impressão." O protagonista olhou em volta e perguntou: "Essa é a equipe do Projeto Kim?" A loira mimada, que estava por perto, ficou chocada ao perceber que o novo integrante não era ninguém menos que seu colega de classe. Ibi com Kim, a mulher que exalava inteligência, confirmou: "Sim, esse é realmente o Projeto Kim." E enquanto caminhava na direção dele, ela logo deduziu que ele deveria ser o novo membro da equipe. Quando perceberam que o jovem bonito faria parte do time, Se ficou bem satisfeita. Sherra, por outro lado, até pensou em se aproximar do protagonista, mas decidiu manter um pouco de distância. Já um dos caras perto dela notou o jeito que ela estava olhando pro protagonista e ficou morrendo de ciúmes. E enquanto isso, o protagonista perguntou: "Onde estava o professor Juan?" Alguém respondeu que ele estava numa reunião. E enquanto ele conversava com os outros, alguém ali perto já estava armando um plano. Cobriu a boca com a mão, tentando disfarçar, e pensou que mais tarde, uma grande cena ia acontecer. O plano começa... Pouco depois, algo no bolso do protagonista começou a vibrar, como se fosse um alarme anti-roubo. Na mesma hora, o cara ciumento gritou e saiu o mais alto que pôde: "Pega, ladrão!" 2 guardas chegaram na hora, querendo saber quem estava causando problemas. O cara ciumento apontou direto pro protagonista, acusando ele de roubo. Mas o protagonista não tinha nada com ele, e logo percebeu que o sujeito tinha plantado algo em seus bolsos para enquadrá-lo. A mulher com quem ele estava conversando perguntou: "O que você pegou?" Mesmo insistindo que não tinha pego nada, o protagonista viu que a situação estava se complicando. Agora, com o plano em andamento, o cara ciumento sorriu de canto.
e afirmou que tinha visto o protagonista roubar uma pérola. Mas o protagonista não se abalou e respondeu calmamente: "Podem me revistar à vontade." Com a permissão dele, um dos guardas começou a checar seus bolsos. Depois de uma busca completa, o guarda olhou para o colega e confirmou que não tinha encontrado nada. De repente, o plano do ciumento começou a desmoronar. Ele agora parecia um completo idiota na frente de todo mundo. Foi então que o protagonista sorriu e comentou: "Curioso." O único que gritou "pega ladrão" foi ele. Todos olharam para o cara ciumento. Se a pérola realmente foi roubada e não tá comigo, então onde ela tá? O esquema tava indo por água abaixo. O protagonista sugeriu que o próprio acusador fosse revistado, e o guarda concordou, dizendo que era seu dever verificar todos. Agora nervoso, o homem tentou manter a pose. "Tudo bem, me revistem." O guarda pediu que ele levantasse os braços, assim como o protagonista fez. Dessa vez a busca foi completa. E aí veio a surpresa. No bolso do cara, o guarda encontrou a pérola. Ele ficou chocado. "O quê?" O cara ciumento arregalou os olhos. "Como isso veio parar aí?" Agora, até quem tinha duvidado do protagonista percebeu quem era o verdadeiro culpado. Pra piorar ainda mais a situação, o cara acabou confessando tudo. Tá bom, eu joguei a pérola nas roupas do Kim pra incriminar ele." O protagonista apenas assistia a cena de braços cruzados, sem demonstrar surpresa nenhuma. Na cabeça dele, alguém com um nível de inteligência tão baixo não tinha nem como ser um rival a essa altura. Assim que o protagonista percebeu que alguém tinha plantado a pérola no bolso dele, ele simplesmente devolveu discretamente ao bolso do próprio cara que tentou incriminá-lo. Agora, o problema tinha mudado de lado. A mulher que estava avaliando a situação declarou que mesmo que ele não tivesse roubado nada de fato, suas ações eram inaceitáveis e não seriam toleradas. O cara tentou argumentar, implorar, mas não adiantou nada. A irmã mais velha da equipe foi firme e disse apenas: "Você está colhendo exatamente o que plantou."